Nós vamos continuar a nossa comunhão. Vamos voltar para Marcos capítulo 13. Senhor Jesus. Amém. Versículo 34, que diz o seguinte: é como homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Depois, no versículo 37 diz: o que porém vos digo a todos, vigiai. Amém. Aqui nós podemos ver que o nosso amado Senhor, Ele confia em nós, como vimos nessa manhã, naquela série de versículos. E Ele, ao nos dar uma missão, Ele sempre nos capacita para isso. Amém. Ele nunca vai exigir algo Glória a Deus. sem antes nos capacitar. Amém. Lembre-se sempre desse princípio espiritual. Amém. O Senhor nunca vai nos mandar fazer algo sem antes nos capacitar para isso. E aqui nós podemos ver que a natureza da comissão tem dois aspectos. Primeiro, tem um aspecto individual, quando ele diz a cada um a sua obrigação. Significa que o Senhor, na comunhão que tem com cada um, Ele nos dá a sua comissão. Então, preste atenção a essa expressão, a cada um a sua obrigação. Depois, no versículo 37, diz: o que porém vos digo a todos. Então, tem o segundo aspecto, que é o aspecto coletivo. É algo que ele fala e ele entrega a todos. Então, nós temos obrigações pessoais para com o Senhor e também temos obrigações coletivas. Significa que nós temos uma responsabilidade não somente individual, mas nós também temos uma responsabilidade coletiva. Isso é muito importante que a gente perceba. Amém? Amém. Então, eu estou falando algumas características a respeito da comissão que o Senhor nos dá. E ainda mais, continuando o que nós falamos nessa manhã, em Mateus 25, quando ele fala das parábolas, principalmente da palavra dos talentos, aqui ele nos diz que ele nos confiou os seus bens, deu a cada um 5 talentos, a um deu 5, a outro 2, a outro 1. Então, e aí cada um saiu, esses de receberam 5 e receberam 2, imediatamente saíram a negociar o talento. Então, nós podemos ver, Deus nos dá dons, e esses dons nós devemos usá-los. Então, o Senhor, um aspecto das coisas que o Senhor nos dá são os dons, são os talentos. Tá certo? Amém. É aquilo que Ele nos entrega. Pode ser também a sua palavra. Pode ser também a porção do Espírito que Ele nos dá. Tá certo? Amém. Então tudo isso Ele entrega a nós e espera que isso multiplique e gere frutos. Amém. Mas em Mateus 24, versículo 45... ali em Mateus 25:14, quando ele fala chamou o seu servo e confiou os seus bens. Agora, Mateus 24:45 diz: quem é, pois, o servo e fiel prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos? Então nós podemos ver que, além dos bens que o Senhor nos entrega, Ele nos confia também conservos, pessoas, tá certo? Amém. Aqui está muito claro, para que nós demos a eles o sustento a seu devido tempo.
São duas naturezas diferentes, aquilo que o Senhor nos entrega e comissiona. Nós devemos sempre nos lembrar, Deus não somente nos deu talentos, dons, nos deu de si mesmo, o Senhor também nos deu, nos encarregou, nos confiou pessoas. Nós precisamos então ter essa percepção e essa comissão. E aqui em Mateus 25, ele diz que chamou os seus servos e lhes confiou. Aqui nós temos o chamamento. Eu gostaria de falar nessa tarde um pouco mais a respeito do chamamento. Principalmente dentro da nossa experiência e do nosso aspecto daquilo que nós já experimentamos em nossas vidas, seja de sucesso, seja de fracasso. Gostaria de ter essa comunhão para que os irmãos também tenham uma ideia mais clara a esse respeito. Vamos primeiro ver um chamamento de Abraão, em Atos, capítulo 7. Atos capítulo 7, aqui diz, a partir do versículo 1, então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Então esse aqui é o registro do chamamento de Abraão. Eu gostaria de falar algo. O Deus da glória apareceu. Todo chamamento começa quando o Deus da glória aparece para nós. Amém. Porque se o Deus da glória não aparecer para nós, nós nem saímos do lugar. Tá certo? Amém. Para que a gente saia, é necessário que o Deus da glória apareça e nos chame. E aqui nós temos a experiência de Abraão. Deus diz a ele, sai da tua terra, da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Olha só, Deus disse a ele, vem para a terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu, só que foi parar em Harã. Eu pergunto a vocês, amados irmãos, Harã era o lugar que Deus havia preparado para ele? Não. Então, em Gênesis 12, nós temos um segundo chamamento, uma segunda aparição. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Antes de chegar a Gênesis 12:1, vamos ver Gênesis 11, a partir do versículo 31. Tomou Tera Abraão seu filho, e Aló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Aí, capítulo 12, versículo 1 diz, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Amém? Amém. Aí o versículo 4 diz, partiu pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele.
Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos dar uma olhada na experiência de Abraão. Ele teve a experiência de um primeiro chamamento. E nesse primeiro chamamento, de acordo com o que está registrado na Bíblia, ele não teve uma atitude, ele não teve uma ação para com isso. Pelo contrário, foi o pai dele que foi mais ativo e o levou. Nós podemos dizer então que nesse primeiro chamamento, Abraão não conseguiu cumprir aquela comissão que Deus lhe deu. Tá certo? Amém. Ele deveria ir até a terra de Canaã, mas ele foi? Não. Ele não foi. O que é maravilhoso é que nosso Deus é um Deus de propósito. Amém. Ele não desistiu de Abraão. Ele apareceu segunda vez. Amém. Apareceu segunda vez. Chamou ele de novo. Amém. 2 chamamentos. No primeiro chamamento, ele teve falhas. Daí teve um segundo chamamento. E o resultado desse segundo chamamento, louvado seja Deus, aleluia, foi positivo. Amém? Amém? Amém. Oh, Senhor. Talvez na nossa experiência cristã, também isso tenha acontecido. Um dia, Deus apareceu para você e revelou algo grandioso. Cristo é a igreja. Glória a Deus. E você deixou as coisas e seguiu esse chamamento. Talvez tenha falhado. Talvez tenha tido erros. Mas Deus não desistiu de você. Amém. Apareceu segunda vez. Amém. E chamou de novo. Amém. Esse é o coração do nosso Deus. Amém. Nós precisamos tocar nessa questão do chamamento um princípio importante. E esse princípio eu gostaria que os irmãos pudessem então saber e conhecer. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Está em Romanos 11, 29. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Graças a Deus. Oh, Senhor. 11, 29. Vamos ler juntos? Porque eu creio que esse versículo é um versículo de grande importância e deve marcar nossas vidas. É um versículo que nós nunca devemos esquecer. Tá bem? Romanos 11, 29. Vamos lá. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Vamos, todo mundo lendo comigo, por favor. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Vocação significa chamamento. Vamos falar um pouquinho desse chamamento. O chamamento de Deus é irrevogável. Isso quer dizer o quê? Eu quero fazer uma pergunta muito prática para você. Quando Deus chamou você pela primeira vez e você falhou, será que Deus pensou assim: e eu me enganei, eu não devia ter chamado ele, eu me enganei, eu tinha que ter chamado um outro, me enganei?
Eu me enganei. Eu vou aparecer para ele, né? E Deus aparece para você, ó, sabe aquele chamamento que eu fiz? Eu me enganei. Eu não devia ter aparecido para você. Eu queria aparecer para um outro e me enganei. Você acha que é isso? Não. Como é que você sabe que você tem certeza? Como você pode ter certeza de que Deus não se enganou? Aí, daí. Esse é o versículo. É irrevogável. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado: eu não fui chamado por engano. Não é um motivo de grande alegria? Algumas vezes, porque nós falhamos, nós enfraquecemos, a gente diz assim: puxa, acho que não era eu não, viu? Isso não é para mim, eu vou embora. Isso não é para mim, a vida da igreja não é para mim, eu vou embora. Eu vou fazer outras coisas porque o inimigo diz: ih, não é para você não, está enganado. Deus chamou você por engano, tinha que ser um outro. Você vai cair na mentira dele? Você tem que se levantar e dizer assim: o chamamento de Deus é irrevogável. Louvado seja Deus. Aleluia. É irrevogável. Amém. Oh, Senhor. Deus não me chamou por engano. Amém. Amém. Aleluia. Eu posso ter falhado, mas Ele me chamou de novo. Amém. Me chamou de novo. Isso é algo, amados irmãos, que nós precisamos ver e precisamos tocar. Porque todos nós temos falhas. Mas Deus não desiste de nós. Ele vem nos chamar de novo. Eu gostaria de dar o exemplo também de chamamento, é o chamamento de Moisés. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Papandula. Amém. Vamos ver Atos capítulo 7. Ver um pouquinho de Moisés. Amém. Senhor Jesus. Você não está alegre? Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Atos 7, vamos ver a experiência de Moisés. Glória a Deus. A partir do versículo 20. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Olha só o versículo 25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vossos irmãos, por que vos ofendeis um ao outro? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste com o egípcio? Estas palavras, Moisés fugiu, tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos.
E aí, versículo 30 diz: decorridos 40 anos. Eu vou parar por aqui. Olha a experiência de Moisés. Ele sabia que Deus lhe tinha dado uma missão, não sabia? Livrar o povo de Israel. Essa porção de Atos nos mostra claramente isso. Como foi que ele recebeu essa visão e essa comissão? Nós não sabemos bem, porque a Bíblia não mostra claramente como ele, nesse período, ele sabia que Deus queria salvar o povo por intermédio dele. Provavelmente quando sua mãe, quando pequeno, talvez tenha falado alguma coisa, né? Mas a Bíblia não mostra claramente esse detalhe. Mas nos mostra que ele sabia. E ele ainda não somente sabia, ele cuidava que seus irmãos também entenderiam isso. Quer dizer que ele supunha também que os demais sabiam que ele deveria ser aquele que iria libertá-los do Egito. Não é? É o que esse versículo nos mostra. Ele foi bem sucedido? Não. Ele falhou. Resultado, ele foi lá para o deserto e ficou lá 40 anos. Ele já estava conformado com aquela vida dele no deserto? Estava ou não estava conformado com aquilo? Já. Está ali, cuidando daquelas ovelhas. É isso aí. Depois de 40 anos, Deus aparece para ele e o chama. Amém. Oh, Senhor Jesus. Gostaria, irmãos, que vocês entendessem o sentimento de Moisés. Vamos dar uma olhada em Êxodo capítulo 3. Amém. Apacentava Moisés, Êxodo 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, então Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?
Daí ele começa uma conversa com Deus. E nós sabemos, depois nós vamos penetrar um pouco mais nessa conversa, mas ele diz: quem sou eu? Imagina, 40 anos depois daquela experiência, que tinha sido um fracasso. Talvez esse seja também o nosso sentimento. Todos nós um dia recebemos um chamamento. Talvez nós tenhamos fracassado, irmãos. Quando nós fomos chamados, nós tínhamos um sonho, nós tínhamos uma esperança, pensávamos em como Deus iria nos usar, e o resultado é que não foi nada daquilo. Nós falhamos. Falhamos, paramos, até desistimos. Mas Deus não esquece. Amém. Obrigado, Senhor. Deus aparece e chama. Talvez você sinta: por que você está me chamando? Se você conhece o meu fracasso, por que você me chama? Se você sabe como eu sou. Os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Deus apareceu a segunda vez e chamou Moisés. E aqui Moisés teve uma conversa muito séria com Deus. E essa conversa foi muito importante. Talvez no seu primeiro chamamento você não teve uma conversa muito séria e profunda com Deus, porque você imaginava: Deus vai me usar, daí vou fazer isso, fazer aquilo, vou fazer, e eu vou fazer. Eu quero que vocês percebam a diferença de Moisés. Vamos ver, voltando para Atos, capítulo 7. Olha só no versículo 25. Qual que era o pensamento de Moisés? Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. A visão dele é: Deus vai salvar o povo por meu intermédio. Mas, na verdade, qual foi a visão que Moisés teve daí no segundo chamamento? Vamos ver um pouquinho o segundo chamamento em Atos 7, a partir do 32. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei a Egito. Olha só o versículo 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu a autoridade juiz? Agora preste atenção. A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Aí está a diferença. Amém? Amém. Aí está a diferença.
Moisés, naquela primeira situação, ele achava, eu vou tirar. Mas nessa segunda experiência, ele mostra aqui, a Bíblia nos mostra, diz, eu vou tirar com a assistência daquele que apareceu para mim na sarça. Está vendo a diferença? A diferença é muito, muito grande. Talvez no início, nesse seu primeiro chamamento, você diz, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tal, e fez um montão de coisa e fracassou. Mas Deus aparece de novo e chama você de novo. Só que agora é diferente. Já não é você que vai fazer. É esse Deus que apareceu para você é que vai fazer por seu intermédio. Está vendo? Uma grande mudança. Uma grande mudança. Nós, como servos, como podemos levar adiante a comissão que Deus nos deu? Talvez no primeiro momento nós pensemos, eu consigo, eu vou fazer. Puxa, Deus chamou a pessoa certa, que sou eu. E Deus permite então os fracassos. Até permite que a gente desista. Mas Ele não desiste, louvado seja Deus. E Ele aparece e vem nos chamar. Vamos ver um pouquinho, voltar para Êxodo capítulo 3 e ver um pouco dessa conversa. Sabe, essa conversa de Moisés com Deus em Êxodo 3 tem muitas lições espirituais que nós, que servimos a Deus, precisamos conhecer. Então, Êxodo 3, o Senhor se apresenta. Eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. É muito importante Deus se apresentar para nós. Deus precisa falar conosco. Você sabe quem eu sou? Eu sou o seu Deus. Nós precisamos conhecer esse que nos chama. E o Senhor diz, por que o Senhor vem nos chamar? Porque existe uma necessidade na terra. Essa é uma visão que nós precisamos ter. Nós falamos muito que a igreja é o corpo de Cristo, não é? Mas nós falamos isso muito como doutrina. No passado, creio que nós já compartilhamos com os irmãos. O que significa corpo de Cristo? Significa que Cristo tem um corpo. Mas por que ele precisa de um corpo? Isso é que muitas vezes nós não percebemos. Por que Cristo precisa de um corpo? Se Cristo não tivesse mais nada para fazer na terra, se Ele não quisesse fazer mais nada nessa terra, Ele precisaria de um corpo aqui na terra? Não. Então nós precisamos compreender que quando falamos que a igreja é o corpo de Cristo, significa que Cristo precisa de um corpo nessa terra. Amém. E tem certas coisas que só o corpo dele consegue fazer. Amém. Não é uma pessoa que irá fazer, é o corpo dele que irá fazer. Amém. Você vê a importância do corpo de Cristo para o próprio Cristo? Para nós, ter corpo ou não ter corpo de Cristo, eu estou aqui numa boa, para mim não me interessa
Mas para quem conhece Deus e teve essa conversa com Deus, e Deus revela, e o Senhor revela sobre o seu corpo, aí nós compreendemos. Os irmãos entendem? Olha só o que o Senhor falou para Moisés aqui. Eu vi a aflição do meu povo. Deus está falando, eu estou vendo coisas nessa terra. Não somente eu vi, aqui diz, eu ouvi o seu clamor. Daí ele acrescenta, eu conheço-lhes os sofrimentos. Daí ele diz algo espetacular. Por isso desci. Significa veio para a terra. Amém. Desci. Os irmãos entendem? Amém. Esse é o sentimento do Senhor. Olha, o Senhor olhando para Angola. Olha a situação. Olha Deus, o Senhor olhando para o Huambo, para a região sul de Angola. Ele diz assim, eu vi, eu ouvi e eu conheço o que as pessoas estão passando. Amém. Por isso desci. Desci significa o quê? Oh, Senhor. Eu tenho alguém na terra que vai fazer o que é necessário ser feito. Se o corpo de Cristo está em Huambo, o Senhor pode falar, eu desci em Huambo. Se Deus conhece a situação de Angola e o seu corpo está em Angola, quer dizer que ele desceu. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Consegue ver a responsabilidade do testemunho do corpo de Cristo? Amém. Essa tarefa de um homem? Não. A tarefa do corpo. E o que é maravilhoso nessa conversa, amados irmãos e amadas irmãs, a gente precisa tocar no princípio. Desci a fim de livrá-lo da mão para fazê-los subir. Ele desce, livra para fazer subir. Glória a Deus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Está vendo o seu chamamento? Eu não estou aqui para... porque está na vida da igreja? Porque é gostoso, porque eu gosto, aqui eu posso cantar, eu posso pular, e aqui os irmãos me amam. Está tudo bem. Maravilhoso. Mas nós precisamos de uma visão maior. Eu preciso saber de algo, que Deus está vendo tudo que está acontecendo. E Ele diz, eu quero descer. Quem vai possibilitar o fato de que eu desça? Descer, livrar, para fazer todos subirem. Amém. Jesus. Está vendo sua missão? Você consegue ver sua missão? Amém. É só oba-oba? Não é.
Deus chamou você para isso. Deus te chamou. Falhou uma vez? Quem já falhou aqui uma vez, levanta a mão. Acho que todos nós já falhamos. Deus desistiu de nós? Porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Deus não escolheu errado. Diga para o irmão que está ao seu lado: a sua escolha não foi erro de Deus. Eu até posso sentir, Deus errou, não devia ter me chamado, não é? Não é alguma, nós não temos esse sentimento? E acho que Deus não devia ter, acho que Deus errou. Deus falando para nós hoje: eu não errei. Eu não errei. Eu chamei você. Eu não errei. Você pode dizer: eu falhei, mas Deus não errou. Amém. É verdade. Deus não errou. Daí, vamos ver. Isso, todos os princípios estão nessa conversa. Por isso que eu estou falando. Tem muitas coisas que nós precisamos aprender nessa conversa. Aí, 9 diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aqui o Senhor dá claramente uma missão. Diz: eu vou te enviar. Eu vou te enviar. Amém? Amém? E aí ele continua. Então disse Moisés: quem sou eu? Eu? Você vai me enviar? Eu? Quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito de Israel? Olha o versículo 12. Deus respondeu: eu serei contigo. Eu serei contigo. Graças a Deus. Glória a Deus. Tá vendo? Amém. Já não é mais ele sozinho. Sim. É com a assistência de Deus. Então, toda vez que o Senhor te enviar, olha, e enviar para visitar o Faraó, o negócio era bravo, né? Não era visitar qualquer um, era o chefão, o que prendia todo mundo, não é? Eu te enviarei a Faraó, eu serei contigo. Lembre sempre de algo. Amém. Quando Deus falar para você: vai, é porque Ele vai com a gente. Você nunca irá sozinho. É assim que a gente segue a Deus. Glória a Deus. Se Deus disse vai, nós vamos. Porque temos a certeza que o Senhor está conosco. Conversa cuenta. Nós precisamos conhecer esse aspecto. Eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Vai. Como é que... Daí o Senhor disse: sabe qual é o sinal que eu vou te dar? Essa pessoa
Você vai, digamos, vai e prega evangelho para alguém. Ele vai estar reunindo aqui daqui a alguns dias. Esse vai ser o sinal. Glória a Deus. Glória. Amém. Glória a Jesus. Amém? Amém. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier ao filho de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é muito boa. Por isso que é importante, quando Deus nos chamar, a gente ter uma boa conversa com Ele. Certo? Essa pergunta, essa conversa aí, é uma conversa espetacular. Face a face. Senhor Jesus. Glória. Perguntar: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá os filhos de Israel: Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aleluia. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Glória. Meu nome? Eu sou. Aí Moisés conheceu um Deus novo, entre aspas. Conheceu o eu sou. Eu sou. Vai ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, faz-vos-ei subir da aflição do Egito. Quem és tu? Qual o seu nome? Eu sou. Capítulo 4, versículo 1, Moisés diz: eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que és que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão. Pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Amém. Olha só. E daí o versículo 5 diz: para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amados irmãos, aqui, quando eles perguntaram, quando Moisés falou, mas eles vão dizer que não crerão, vão dizer: o Senhor não apareceu. Daí o Senhor disse a ele: você vai te mostrar alguns sinais de que apareceu. Primeiro, foi de pegar o bordão, lançar na terra, virar serpente e pegar de novo. Nós já estudamos isso no passado, eu creio que vocês também sabem. Isso aí tem um profundo significado espiritual. Bordão é aquela vara que a gente se apoia, se sustenta, né? O Senhor disse: joga no chão. Em que você se apoia? Você se apoia em mim
o apoia nesse bordão. Então, quando ele jogou, viu que aquele bordão era uma serpente. Daí o Senhor disse: agora toma pela cauda. Significa que agora, tomando pela cauda, não tem perigo de receber a mordida, né? Daí virou de novo um bordão. Isso significa, como que as pessoas vão saber que Deus apareceu para você e para mim? Eles vão saber quando eles olharem para nós e falaram: ele já não é mais uma pessoa que confia em si mesmo. Ele agora verdadeiramente uma pessoa que confia em Deus. Amém. Ele mudou. Ele mudou. Talvez no passado nós fôssemos muito arrogantes, não é? Como é que foi? Como era Moisés? Não era arrogante? Tem problema aí, deixa que eu resolvo. Pá, primeira coisa que eu fiz, já matou um. A gente sabe, deixa eu servir a Deus. Cada um que a gente contactava morria. Já teve essa experiência de querer ajudar alguém e essa pessoa morrer? Estou falando espiritualmente, não estou falando fisicamente. Agora mudou. Já não confia mais em si mesmo. Não é? Segundo ponto foi aquela de meter a mão. E aí o Senhor diz: mete agora a mão no peito. Fez, tirando a mão, eis que estava leprosa. É ver a sua própria condição. Eu sou leproso. Eu sou tão pecador como qualquer outra pessoa. Quando eu vejo a minha condição, eu já não acuso mais os outros. Amém. Quando eu não conheço a mim mesmo, eu acho que eu sou bom e todos os outros não prestam. Aí eu vivo acusando os outros. Mas na hora que eu vejo a mim mesmo, a minha verdadeira condição, eu já não acuso os outros. Não é? Então, olha só, esse Moisés, esse foi o sinal. Ele diz assim: estranho. Antes ele vivia acusando os irmãos. Hoje já não acusa mais. Antes, quando ele liberava a mensagem, estava cheio de acusações a mensagem. Agora, hoje, quando ele fala, não tem mais acusação. É só misericórdia e graça. Amém. Ele mudou. E aí as pessoas vão dizer: Deus apareceu para ele, porque para mudar ele, só Deus. Não é verdade? Para mudar ele, só Deus. E ele mudou. Apareceu mesmo para ele, entendeu? Oh Senhor Jesus. Oh, Jesus. Oh Senhor. Vale a pena, meu irmão. Mas preste atenção. Isso é sinal de um Moisés que se achava indigno, derrotado, sem nenhuma esperança. E talvez com aquele sentimento: Deus, por que você não foi chamar outro? Por que você veio atrás de mim? Está vendo? E a outra lição é quando derramou água, a água se tornou em sangue, mostrando que toda a água do Egito é sangue, é morte. Tudo que o mundo oferece é morte. Daí ele diz para o Senhor, no versículo 10, capítulo 4, disse Moisés ao Senhor: Senhor, nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Sou pesado de boca e língua.
Eu? Daí o Senhor perguntou para ele: quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Amém. Olha o 13. Ele respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Envia qualquer um, menos a mim. Me deixa aqui no meu cantinho. Viu? Aí está um homem que Deus realmente pode usar, porque já não confia nada mais em si mesmo. Daí o Senhor diz para ele, então, versículo 14: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Amém. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. E aí também ele aprendeu um grande princípio aqui. É o princípio da cooperação. Amém. Ele disse: envia outros. A mim não, menos eu. Daí, quando Deus ofereceu Arão para ele, ele aceitou. Não é? Esse sentimento, irmão, sem você eu não consigo. Eu preciso de você. Amém. Para levarmos juntos a missão que Deus nos deu. Amém. Jesus. Amém? Amém. Bom, esse aqui vimos então o chamamento de Abraão 2 vezes, Moisés 2 vezes. Vamos ver mais um para quem o Senhor também apareceu, e essa aparição mudou a vida dele. Está em Isaías capítulo 6. Amém. Isaías 6 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo. Aqui nessa porção nós precisamos ver que Isaías diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. É muito interessante que ele vincula essa aparição do Senhor com a morte do rei Uzias. Então vamos dar uma olhada em 2 Crônicas 26. Amém. Oh, Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. 2 Crônicas 26, versículos 1 a 5. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era no nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Versículo 4: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Agora preste atenção, versículo 5: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus,
Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, olha, esse Uzias se propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias. Zacarias é que dava ajuda e orientação espiritual para ele. Zacarias que era sábio nas visões de Deus. E aí, Uzias, nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E olha só, no versículo 6 fala que saiu a guerra contra os filisteus. Versículo 7, Deus o ajudou contra os filisteus. Daí mostra todos os feitos de Uzias. E realmente fez muitas coisas. Agora olha o versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Começou a transgressar e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Daí o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Daí depois vemos que ele se indignou, depois ele ficou leproso, tá certo? E ele foi então expulso e ele teve que viver numa casa separada. Então, olha só, o grande problema e pecado de Uzias foi o orgulho. Agora então, porque ele fez muitas e muitas coisas. Então isso aqui é uma grande lição para nós, tá? Agora vamos para Isaías, voltando a Isaías 6. Daí quando fala, no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz que ele viu o Senhor. Aqui tem um princípio espiritual. Quando o orgulho que nós temos morre, nós conseguimos ver Deus. Deus não aparece para os orgulhosos. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então, no nosso chamamento, nosso serviço a Deus, a humildade é algo fundamental. E agora vamos ver a experiência de Isaías, tá? Isaías já era profeta, mas essa experiência dele, registrada em Isaías 6, foi uma experiência que mudou a sua vida e o seu serviço. Aqui diz que ele viu o Senhor. E quando ele viu o Senhor, no versículo 5 diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Preste atenção, ele era um profeta. Mas quando ele viu Deus, ele sentiu que os seus lábios eram impuros. Você acredita nisso? Um profeta. O profeta devia dizer: não, meus lábios são puros, porque eu falo a palavra de Deus, não é? Mas quando alguém vê a Deus, sempre vai se sentir impuro. Sempre. Paulo, como ele se considerava? O principal dos pecadores, o maior dos pecadores, não era? É porque ele era pior que nós? Não, é porque ele recebeu mais luz do que nós. Digamos que eu esteja bem sujo, mas está escuro, não tem luz. E eu falo assim: eu me sinto muito limpo. Adianta você se sentir limpo? De vez em quando a gente come e fica alguma coisa na boca assim, né? Ou fica preso alguma coisa aqui. A gente consegue ver? Você está bem, irmão? Tô. Tá aquela coisa grudada aqui. Não precisa que alguém fale para você: irmão,
Tem uma sujeira aqui. Amém. Mas não estou vendo nada. Que sujeira, coisa nenhuma. Você quer me acusar? Muito orgulhoso, muito orgulhoso. Tá sujo? Obrigado, irmão. Amém. Bah, sujo mesmo, né? Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. Então, olha só. Isaías, ele viu. Meus lábios são impuros. Eu habito num povo, no meio de um povo de lábios impuros. E eu vi o Senhor. Ai de mim. E você sabe que isso também no passado eu já compartilhei com vocês. Isaías 5, olha a ordem da Bíblia, alguma coisa maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa, porque Isaías 5, ele está falando para as pessoas, para os povos, e no capítulo 5, a partir do versículo 18, está cheio de ais, né? 18, ai dos que puxam para si, tal. Versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem. 21, ai dos que são sábios e tal. Então está cheio de ai para os outros. Mas quando ele vê o Senhor, ele diz, ai de mim. Ai de mim. Essa é a diferença. No seu segundo chamamento, você não fica falando ai dos outros. Você diz ai de mim. Ai de mim, tá vendo? É uma mudança. É uma mudança muito grande. É uma mudança muito, muito, muito grande. Amém. E aí, um dos serafins vem, pega uma brasa, né? Tirou do altar e toca na boca e diz, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. E aí preste atenção ao versículo 8. Diz assim, depois disto, sabe, depois dessa experiência forte que ele teve, dessa visão com o Senhor, uma coisa aconteceu. E ele disse assim, depois disto ouvi a voz do Senhor. Você vê? Quando nós achamos que nós somos muita coisa, que nós achamos bons, que Deus tem que me usar porque eu sou bom, eu não consigo ouvir o Senhor. Mas na hora que eu vejo o Senhor, eu digo, ai de mim. Eu consigo ouvir o Senhor. Amém? Amém. Você vê, então, esse Isaías, que já era profeta, teve uma experiência que mudou a vida dele. E ele diz, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Preste atenção a esse versículo, amados irmãos. Na experiência de Moisés, Deus falou diretamente para Moisés, né? Vai. Não é isso? Eu estou te dando uma missão, vai. Aqui, ele não falou, Deus não disse vai. Deus abriu o coração dele e fez uma pergunta. Quem irá por nós? Aí, Isaías, ele tocou no coração de Deus. Daí ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se ofereceu, não é? Preste atenção. Ele se ofereceu. Ele não. E ainda outra coisa. Ele se ofereceu. Diz assim, bom, eu tô aqui, tá bom? Eu vou, tá bom? Ok, vou indo, tchau. Não. Ele se ofereceu. Deus tinha que responder ainda sim ou não.
Não é? Você se oferecer é uma coisa, Deus aceitar é outra coisa. Aí, no versículo seguinte, versículo 9, então disse ele: vai. Agora Deus aceitou. Vai. Tá vendo? Agora está indo porque Deus mandou. Amém. Ele se ofereceu. Deus então aceitou e disse: vai. E ele recebeu a comissão. Amém? Amém. Então, nós temos aqui duas experiências um pouco diferentes. Uma na qual o Senhor ordena diretamente: faça isso. Mas, algumas vezes, o Senhor vai abrir o coração dele para nós e vai fazer uma pergunta: quem irá? Nesse momento, se você se importa com o que Deus sente, se você se importa com a necessidade de Deus, você se oferece. Amém. Mas lembre-se, Deus tem o direito de dizer sim ou não. Se você não estiver preparado, Deus vai falar não. Se você estiver preparado, Deus vai falar vai. Mas nunca vá por conta própria. Amém? Amém. Nós só devemos ir sob a comissão de Deus, sob a ordem de Deus, nunca por conta própria. Por quê? Porque quem vai por conta própria, volta por conta própria. Agora, quem vai enviado por Deus, só volta quando Deus manda voltar. Enquanto Deus não mandar voltar, não volta. Essa é a diferença entre um chamado, uma pessoa chamada e enviado com missão, e um que é voluntário. Um voluntário, eu estou aqui para te ajudar, tal. Ajuda um pouquinho, tem um compromisso, vou embora, tá bom? Tchau. Você pode exigir algo dele? Não, porque ele é um voluntário, se ofereceu para ajudar, não tem nenhuma responsabilidade. Eu quero fazer uma pergunta: você é um servo de Deus ou um voluntário? Mas quantos de vocês já pararam de servir e dizem: agora eu não quero mais servir, vou embora? Você já fez isso? Seja sincero. Já fez? Então você é voluntário. Porque servo não vai embora. Está vendo porque nós estamos precisando do segundo chamamento? Verdade. Não é? Não tem que mudar? Nós temos que mudar? Bastante? Hein? Muito. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós precisamos conhecer o nosso chamamento. Como é importante ser alguém chamado por Deus. Amém. E eu quero novamente lembrar aquele versículo que nós falamos: os dons que Deus nos deu e o chamamento que o Senhor fez para nós são irrevogáveis. Amém. Deus não se enganou. Amém. Deus não se enganou. É você mesmo. Amém? Diga: sou eu mesmo. Jesus é o Senhor. Amém? Nós continuamos amanhã de manhã.